Vamos olhar aí também um desenho que eu vou colocar agora na tela, mostrando a evolução do crime eletrônico. Eu coloquei um exemplo que é de banco, porque querendo ou não, o banco sempre guardou dinheiro e o bandido vai atrás do dinheiro. Então é um exemplo ótimo para a gente estudar o crime. O banco, que seria mais analógico, é a agência, e a agência é assaltada, né? Normalmente é assalto à mão armada, e aí vários tipos de arma, né? De faca-bomba, vários tipos de arma. Aí criou-se o banco eletrônico, que seria o banco não só da internet, que é o primeiro que vem na nossa cabeça, internet banking, mas do ATM, do caixa eletrônico. E hoje há tanto ataques a caixa eletrônico como a internet banking, que usa pé de cabra, maçarico, bomba, inclusive o golpe, o ataque de phishing que a gente já comentou. Aí nós temos o banco móvel, que é o banco no celular. E já foi inventado um tipo de ataque Bluetooth, por isso que se recomenda que a pessoa usuária desse tipo de banco deixe desabilitado o Bluetooth do celular, porque o Bluetooth permite que alguém acesse remoto o dispositivo, sem a pessoa estar sabendo. Então esse acesso remoto poderia fazer uma operação logada em nome dela. E o banco digital, que seria assim um banco já que está total digital, inclusive permitindo aí acesso via rede social, fazendo uso até de computação em nuvem, e nós já temos o que a gente chama de social phishing, que recentemente alguns bancos sofreram no Brasil. Alguém botava um anúncio, né, no Facebook ou em outro de rede social, quando a pessoa clicava no anúncio já aparecia aquela tela para pôr a senha, e ali já era uma página falsa para capturar, como se fosse uma ratoeira, os dados daqueles clientes. Então a gente vai tendo aí desdobramentos e ocorrências, quer dizer, nenhum desses crimes eliminou o anterior, ao contrário, estão acontecendo todos. Então gera-se um ônus, inclusive financeiro, para fazer prevenção e combate a esses crimes novos, porque eu vou aumentando os canais digitais e vai vindo junto uma criação de novos modus operandi, novas formas de quê? Tirar dinheiro de uma conta bancária. O alvo é o mesmo, dinheiro, e esse dinheiro, olha que interessante, ele desmaterializou. Nós não temos mais esse lastro em ouro. Você não está indo mais atrás de um banco pegar o dinheiro dentro do cofre. Ele é dados, são dados eletrônicos. Então uma alteração de dados, uma transferência daquilo ali, claro que em algum momento ele vai se materializar em dinheiro. E aí mais um elemento interessante do crime digital, a rastreabilidade. Bem planejado o ambiente, tem muito mais capacidade de investigação de um crime digital, por causa dos rastros que são deixados eletrônicos, do que de repente a pessoa ter assaltado a agência do banco e saído correndo pela rua. Então, a gente só tem que ter uma atenção, porque se eu não tiver guarda de provas e se não houver rapidez na investigação, você perde aquilo que se chama rastro do dinheiro. Então perde o rastro e não tem mais o que fazer. E aí tem um problema maior, porque se eu não tomar proveito da rastreabilidade para pegar logo, o crime digital é ilimitado. Ele tem uma capacidade, poxa, quanto de dinheiro, de pedrinha de ouro, de barra de ouro, alguém consegue carregar sem entrar numa agência de banco, num cofre forte, alguma coisa assim. E quanto você consegue transferindo em dados eletrônicos? Né? Quer dizer, o tamanho, a dimensão é praticamente ilimitado quando está no âmbito do digital. Então vamos falar alguns crimes típicos da era tecnológica, da tecnologia da informação. Perda de dados, né? Que a pessoa perde total, não tinha backup, alguém levou a informação e não deixou, o Ctrl X. O vazamento de dados, né? O furto de dados, a fraude eletrônica, a espionagem eletrônica, né? Até um abuso de uso de marca é uma coisa comum, mas é mais tratada na parte civil, mas teria que ver aí, dependendo do caso, vira uma situação de concorrência desleal. Imagina uma empresa usar a marca da outra num buscador, que quando vai atrás de uma pega a outra. Você vai ver que a gente vai falar do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial, e aí geraria essa categoria. E até o que a gente chama de corporate bullying, que seria a difamação, né? A pessoa falando mal de colegas de trabalho na internet. Hoje em dia, então, você teria um cyberbullying, que é mais praticado com jovens, crianças e até entre eles e os professores. Um corporate bullying no ambiente de trabalho, pode ter até um political bullying, que seria um político ficar falando mal do outro nas redes sociais de forma ofensiva, quer dizer, criminosa, e o quanto isso gera de impacto.
E essa parte, então, para a gente poder fechar do que é o crime digital, nós temos que falar de ataques dirigidos, target attacks, né? Um que ficou bem famoso aí foi o Stuxnet, e que você planeja, ou seja, você programa um arquivo malicioso que vai atacar um determinado sistema numa empresa, sistemas supervisionados cujos equipamentos normalmente não possuem um antivírus porque eles são pesados já em termos de programação e porque eles estavam aí cuidando de outras máquinas. Então eu ataco uma máquina que cuida, que faz gestão das outras máquinas e posso de repente paralisar uma hidrelétrica. Tão simples quanto isso. Será que eu paralisar hidrelétricas, gerar um apagão digital, que nível de seriedade de um crime? Deveria ser considerado um crime realmente grave. Então, por isso essas gradações, elas afetam penalidade. E a penalidade, a execução da pena. E aonde eu vou executar a pena se eu acredito que eu vou reintegrar sempre na sociedade o criminoso no Brasil pelo modelo que a gente adotou, como eu disse. Então nós vamos tratar agora de cada uma das modalidades de crimes eletrônicos que já estão previstos. Vale eu dizer, já estava esquecendo nessa parte, por que alguns chamam crime eletrônico, outros chamam crime digital? Pessoalmente, eu prefiro o termo digital para colocar todos os crimes debaixo de um guarda-chuva que é do direito digital, da sociedade que está digital. Então, como a sociedade é digital society, porque seus ativos são digitais, são imateriais, são ativos intangíveis, então eu tenho um direito digital e aí os crimes digitais. Porque o modus operandi pode ser digital ou não, às vezes o fim, ou seja, é dados, banco de dados. Então eu posso ter feito um modus operandi totalmente analógico, só que no final eu levei dados, que seria algo típico da sociedade da informação. Ou o contrário, um crime que seria tradicionalmente físico, eu estou botando só em dados. Então, às vezes eu estou vendo lá um crime de tráfico de entorpecente com uma pessoa oferecendo vender droga na rede social. Mas não necessariamente eu consigo pegar ela com a droga. Então, será que só tem poder punir quando é portar? Vai ser incitação ao crime? Não vai ser? Quer dizer, como é que a gente vai fazer aquela categoria? Só na hora que eu conseguir pegar a droga em si? Ou só ela está anunciando na internet já daria um flagrante online? Ou não, né? Então, quem usa a terminologia crime eletrônico está correta, é acertada, mas acaba só categorizando o que acontece pela via eletrônica. E às vezes o crime pode não acontecer pela via eletrônica, mas ter como alvo ativos novos da sociedade da informação, que é um computador, que são os dados e assim por diante. Então fica essa ressalva e o porquê até que na própria aula a gente chama crime digital / eletrônico, porque em princípio o digital seria um guarda-chuva maior, para colocar todo o novo direito criminal debaixo da tutela do direito digital, porque a sociedade está digital. Então agora essa parte da aula vai tratar cada tipo de crime já com uma interpretação de um cenário digital. Para isso eu vou colocar na tela aí para você os tipos penais, vou fazer uma leitura de cada um interpretando o que está escrito no tipo e como fica isso num contexto do digital. Então, um dos que a gente colocou para poder mencionar é o artigo 189 da Lei 9279 de 96, crime contra a propriedade industrial. A conduta digital seria usar logo ou marca de empresa em sites, comunidades ou em outros materiais sem autorização do titular ou imitá-las de modo que possa induzir a confusão. Isso já é uma interpretação, porque especificamente nós não temos uma distinção para tornar mais grave o crime quando ele acontece na internet. Como o crime envolve usar marca ou logo sem autorização prévia, você acaba tratando ele também quando ele é usado na internet. A detenção é de 3 meses a 1 ano, mas aqui a gente já observa que poderíamos atualizar o tipo penal e a pena para diferenciar quando a conduta é ainda num cenário mais reduzido e quando ela acontece na internet, porque na internet é global, então a amplitude do dano é muito maior, a pena deveria ser aumentada por conta disso. O próximo artigo que eu coloquei para você é o 195 da Lei 9279 de 96, que é a de propriedade industrial, que fala do crime de concorrência desleal. Qual seria a conduta digital para esse tipo de crime?
Ele também não foi escrito para diferenciar a internet. Isso é uma interpretação do tipo e que já demonstra também, igual ao anterior, que deveria haver uma pena maior quando acontece na internet. Enviar ou publicar informação para concorrentes de mercado que sejam confidenciais. Esse aqui é um exemplo que seria eu estar praticando uma concorrência desleal. Hoje o que diferencia é que esse modus operandi eletrônico permite maior rastreabilidade, maior documentação de que esse fato ocorreu. Aí temos o artigo 153 do Código Penal que fala sobre divulgação de segredo. Então já está lá o crime, claramente, o tipo penal de divulgação de segredo. A interpretação digital seria enviar, pode ser e-mail, mensagem eletrônica, o que seja, a terceiros contendo informação considerada confidencial. Aí seria detenção de 1 a 6 meses ou multa. Essa é a previsão atual do artigo, mas ela poderia também ser diferenciada ou aumentada no caso de estar ocorrendo pelo meio digital. Então hoje, quando eu faço uma divulgação de segredo, né, pratico o crime de divulgação de segredo, numa situação fora do ambiente eletrônico, além de ser mais difícil de provar, essa penalidade é baixa, tem detenção de 1 a 6 meses ou multa, pode ser que só vire multa, e às vezes a multa vira você pagar uma cesta básica, o que é muito baixo. Imagina você poder mandar todos os dados super confidenciais dos projetos de uma empresa para outra. Pelo meio eletrônico isso ficou facilitado, Então a gente precisa dessa releitura. Por que eu digo isso? Porque essas condutas digitais que a gente está mencionando não são previstas pelo Código Penal. Essa é uma leitura da conduta digital do tipo penal previsto lá, que está considerando uma sociedade ainda dos anos 40, É claro que aquilo que a gente tem lei, aqui no caso é o de divulgação de segredo, é Código Penal. Aquilo que está na lei de propriedade industrial ou na de direitos autorais é um pouco mais recente. A gente tem aí 96, 98, 1996, 1998. Mas mesmo assim, ainda antigo no sentido de que já se passou mais de 15 anos desde aquela época, Então já deveria haver uma melhoria, um aprimoramento. Qual que é o próximo que eu coloquei aí para você? O artigo 154 do Código Penal, que é o crime de violação de segredo profissional. E isso tem acontecido bastante, As pessoas passando informação relacionada a trabalho. Então a gente até pode dizer que é uma forma de você reforçar o compromisso com o sigilo profissional, é o crime de violação de segredo profissional. Então a conduta digital seria divulgar informações confidenciais referentes a trabalho, através de e-mail, chat, comunidade, aí não importa qual o ambiente eletrônico. De novo, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa é baixo comparado ao poder devastador que isso tem hoje na era digital. Antigamente era aquela história do contar um segredinho no pé do ouvido, 1 a 1, que seria que nem telefone sem fio, Mas a gente agora pode destruir uma reputação, destruir um projeto, uma empresa, só de jogar na web, só de jogar aberto na internet, pronto, já contou para o mundo inteiro, já contou global. Então essa capacidade de disseminar para um número indeterminado de pessoas deveria gerar um agravante com toda certeza nesse crime. O outro é o artigo 325 do Código Penal sobre violação de sigilo funcional, esse é específico para funcionário público. Lembrando que eu equiparo a servidor público qualquer um que estiver realizando uma atividade contratado pela administração pública na parte de crime. Então, na parte de crime, mesmo um terceirizado ou um estagiário, todos eles vão responder no crime específico de funcionário público, mesmo ele não sendo concursado, mas porque ele vai estar exercendo uma atividade que seria de funcionário público. Então, uma conduta digital aqui seria divulgar informação sigilosa de que tem ciência em decorrência de seu cargo na internet. E aqui nesse artigo, nós atualizamos ele. Nós chegamos a atualizar o Código Penal brasileiro aí nos anos 2000 e isso daqui foi inserido, E essa inserção específica aqui, que vai já passar para os próximos tipos, que você cria aí do Código Penal, é interessante por quê? Porque nessa inserção traz inclusive a palavra senha. Então, o compartilhamento de senha na administração pública é um crime específico do Código Penal. E é interessante porque a gente sabe que compartilhar senha com alguém já configuraria o crime de falsa identidade.
pessoa se fazer passar por outra pessoa, que é o artigo 307 do Código Penal, né? E nesse caso aqui, então, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constituir crime mais grave. Aí nós temos algumas coisas relacionadas a artigos do Código Civil, mas que vai envolver o próprio crime de dano, né? Então, causar danos devido à quebra de sigilo, profissional, abuso de direito, que no Código Civil vai estar lá no artigo 187, 927, no 1016, e que para o Código Penal vai aplicar o crime de dano. Nós temos o artigo 138, que é o do Código Penal de calúnia. Conduta seria, por exemplo, falar mal de alguém em chat ou comunidade que ela cometeu o crime. Então, imputar falsamente um crime a uma pessoa geraria o crime de calúnia. E que no nosso Código Penal não faz essa distinção da onde que a calúnia está sendo colocada, inserida, e a detenção é de 6 meses a 2 anos e multa, e que a gente vê que no universo digital, se isso é colocado na web, nas redes sociais, deveria ter um agravante. Aí temos o artigo 140, que é da injúria. O 140 da injúria vai envolver você falar mal diretamente, algo que seja ofensivo à honra daquela pessoa para ela. Então a injúria, ela tem essa característica mais dirigida. E a difamação que vai vir a seguir, ela já é ampla, é quando eu falo para outros, para um grupo de pessoas. Por isso até que a pena da injúria é menor, porque ela teria um poder de dano aí devastador menor por ser mais dirigido. Então a detenção é de 1 a 6 meses ou multa. Esses crimes contra a honra, você vê, uma injúria ou multa. Então, de novo, vai ser algo punido de forma bem suave, bem branda, algo que talvez gere um problema aí para sempre na vida da pessoa. E a difamação, que por ser mais grave, ela está prevista no artigo 139 do Código Penal, ela vai envolver essa exposição mais pública, né, daquela situação de difamação. Então, a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, a difamação é um pouco maior, ela gera mais tempo e gera a associação de multa e não a substituição por multa. Temos o artigo 147 do Código Penal, que seria o crime de ameaça.